usa o exemplo do artista. O artista não necessariamente é rico, mas ele tem poder e prestígio, né? Mas ele pode não ser rico. A gente tem alguns exemplos aí. Também o militar. Tem militar que tem muitos subordinados, mas ele está numa estrutura ainda baixa na pirâmide hierárquica militar. Ele tem muito poder, tem um contingente grande ao seu comando, mas talvez o salário dele não seja grande, né? Enfim, vamos para frente. Então, das estruturas de riqueza, prestígio e poder, a gente vai estudar primeiro a estrutura de prestígio. É o respeito pelas qualidades do indivíduo, certo? Por exemplo, o médico, ele é bem mais considerado do que um comerciante, né? Tem mais status do que o comerciante. Mas pode ser que o comerciante ganhe mais dinheiro que o médico. Então aqui a gente está analisando só a estrutura de prestígio, tá? A gente vai estudar cada uma e ver como que elas se relacionam. Prestígio, riqueza e poder, como que elas se relacionam dentro da organização, certo? E como que a organização leva em conta essas três estruturas para organizar o seu quadro hierárquico, tá? Então vamos lá. Nas organizações, o salário, conhecimento, técnica, especialidade, elas dão a entender, elas têm a presunção, presume-se que o status ele aumenta de acordo com o salário, o conhecimento, a técnica e a especialidade do membro da organização, do operário, né, do trabalhador. Indicativos da estrutura de prestígio. Cerimônias. A gente tem a cerimônia de receber um novo funcionário, a cerimônia de excluir um funcionário que é demitido, promover um funcionário, né? Quem dirige essa cerimônia, quem participa, quem colabora, isso tudo denota uma estrutura de prestígio, né? Os símbolos também, a mesa, aquela mesa bacana, cheia de gaveta, em L, ou se é uma mesinha com poucas gavetas, encostado, você fica de costa para o pessoal de frente para a parede, né? O telefone, se for um PABX chique, denota mais prestígio, né? Com viva voz. Agora, se for um telefoninho de gancho mesmo, é menos prestígio, entendeu? Decoração da sala, gráfico na parede, né? Também benefícios e privilégios dentro da organização também denotam indicativo de que há um prestígio a mais. Por exemplo, a pessoa não tem horário de entrada e de saída, não tem um horário fixo para lanche, né? Ele não precisa bater ponto, ele tem vaga no estacionamento. Então são benefícios e privilégios que indicam que a pessoa tem prestígio dentro da organização, tá? Insígnias são bem característicos dos militares, a gente vê bastante, né? Aqueles adereços que ficam no uniforme militar, os bottoms, aqueles, por exemplo, bottom do AB, do CREA, né? Uniforme, tanto para indicar maior status quanto menor status, né? O uniforme de copeira, ele indica um status menor, não é mesmo? Agora, por exemplo, o uniforme de comandante da Latam, ele indica um status maior, né? Por exemplo, também as roupas, por exemplo, o terno indica que a pessoa é maior na hierarquia da empresa, né? E o macacão
indica que é menor, enfim. A gente tem estrutura de salário também, e é um indicador de que a pessoa tem status, né? Desculpa, a estrutura de salário é um indicador de hierarquia, tá? Então, tem a questão do valor econômico para ver a estrutura de salário, a organização pesa na balança o valor econômico do cargo, ou seja, capacidade de dar lucro, várias outras questões econômicas, né? E o prestígio da profissão ou da função, né? Então, ela põe na balança esses dois critérios para chegar à conclusão do salário daquele cargo dentro daquela organização, tá? Estrutura de poder. Essa aqui é principalmente a estrutura regulamentada, tá? É aquela questão que a gente estudou da liderança racional legal, tá? Da autoridade racional legal. Ela está toda resumida aqui na questão da estrutura de poder, certo? Então, aí, alcançada por meio do poder racional legal, a gente viu a diferença da autoridade carismática tradicional e racional legal. A quantidade de poder é proporcional à hierarquia dos escalões, independente das características pessoais. Então, pessoal, a organização ela usa a estrutura de salário, a estrutura de poder e a estrutura de prestígio para fortalecer a hierarquia do chefe para com o seu subordinado. Então é claro que está lá no regulamento, o cargo tal manda no cargo tal, tal e tal, certo? Lógico que vai estar estabelecido lá, né? Mas, além disso, a organização tem que considerar a questão do prestígio, né? A questão desses vários fatores que dão mais poder ao subordinado do que ao superior. Essa questão que a gente estudou agora. Por exemplo, a técnica, né? Quem domina a técnica tem mais poder sobre tende a ter um poder maior, né? Talvez maior até do que o poder do superior. E ela estrutura toda essa hierarquia, essa grade hierárquica, essa pirâmide hierárquica, considerando a estrutura de salário, estrutura de poder, estrutura de prestígio, considerando o fato de que normalmente elas andam juntos, né? Então não adianta dar um supercargo se você não dá um salário maior por pessoa, né? Pode ser que pode ser não, não vai adiantar, né? A hierarquia vai ser fragilizada, né? E considerar também todas essas questões que aumentam o poder do subordinado para com seus superiores. Então, gente, imagem de poder e poder real. A organização confere às chefias símbolos de status proporcional ao escalão hierárquico, de sorte que os subordinados acreditam em um poder que não é real, e sim apenas uma imagem de poder. Então ela não conta só com a hierarquização racional legal. Essa é a principal, essa está burocratizada, está positivada nos regulamentos, né? Mas ela tem que considerar toda a questão do prestígio, tá? A questão do salário, né? A questão dos carismas, né? Então isso é bem estudado pelas organizações. Isso tudo ela considera para formar o seu quadro
hierárquico de cargos. Tá vendo aí? É o exemplo usado aí pelo nosso colega Ciro Bernardes. Agora eu vou dar um tempo nesse vídeo.